Olá, meu nome é Jaqueline e hoje nós vamos falar sobre a atuação da proteína retinoblastoma, RB, no ciclo celular. O ciclo celular dos eucariotos apresenta as seguintes fases: a fase M, que corresponde à mitose, a G1, que corresponde ao intervalo entre a mitose e o início da replicação do DNA, a fase S, durante a qual é feita a replicação do DNA, e a G2, durante a qual o crescimento celular continua e as proteínas são sintetizadas para a mitose. O ciclo celular apresenta pontos de checagem e mecanismos intracelulares que tendem a restringir o crescimento celular e bloquear a progressão do ciclo. Assim, um exemplo de freio que geralmente suspende a proliferação celular é a proteína retinoblastoma, RB. A proteína RB foi primeiramente identificada em estudos de um tumor infantil raro nos olhos chamado retinoblastoma, no qual a proteína RB está ausente ou imperfeita. Ela é codificada pelo gene RB1, sendo esse um gene supressor tumoral localizado no braço longo do cromossomo 13. Da mesma forma que outros genes supressores tumorais, o gene RB1 inibe a proliferação celular. A proteína RB é abundante no núcleo de todas as células dos vertebrados. Ela se liga a proteínas de regulação gênica específicas, evitando que essas proteínas estimulem a transcrição de genes necessários para a proliferação celular. Deve-se destacar a ligação da proteína RB ao fator de transcrição gênica E2F. Esse fator de transcrição é capaz de se ligar a sítios específicos do DNA e estimular a transcrição de genes necessários para a progressão do ciclo. Vamos entender melhor a atuação da proteína RB. Os genes RB1 participam na regulação da transcrição do DNA, impedindo que a célula saia do estágio G1 e entre na fase S do ciclo. A proteína RB atua por regulação negativa na progressão do ciclo. A sua ativação e inativação depende da adição e remoção de grupos fosfatos, fosforilação e desfosforilação. Dessa forma, a proteína RB está hipofosforilada na fase G0 e início de G1 e permanece fosforilada na fase S, G2 e durante a mitose. Mas o que muda na proteína RB quando são adicionados grupos fosfato? Quando a célula recebe sinais extracelulares, como fatores de crescimento, por exemplo, complexos chamados ciclina CDK de G1 adicionam um grupo fosfato à proteína RB, ou seja, a fosforilam. Essa fosforilação altera sua conformação, fazendo com que a proteína RB libere o fator de transcrição gênica. E, por conseguinte, esse fator de transcrição gênica fica livre e atua em genes específicos para a proliferação celular. Vale ressaltar que o complexo ciclina-CDK faz parte do sistema controle do ciclo. Esse sistema controle governa a maquinaria do ciclo celular pela fosforilação de proteínas-chaves que iniciam ou regulam a replicação, a mitose e a citocinese. Assim, a atividade de proteínas são reguladas pela adição ou remoção de grupos fosfato. As reações de fosforilação que controlam o ciclo são executadas por um grupo de proteinoquinases que estão presentes durante todo o ciclo celular. Sua atividade aumenta e diminui ao longo do ciclo. A ativação das proteinoquinases é regulada por outro grupo de componentes proteicos do sistema controle chamado ciclinas. A ligação das ciclinas às proteinoquinases tornam essas últimas enzimaticamente ativas.
Dessa forma, essas proteinoquinases são também chamadas de proteinoquinases dependentes de ciclina, ou CDKs. Diante disso, o complexo ciclina-CDK fosforila proteínas-chave na célula que são necessárias para iniciar eventos específicos do ciclo. Uma dessas proteínas-chave é a proteína RB. Para consolidar o que foi explicado anteriormente, a proteína RB atua por regulação negativa na progressão do ciclo celular. Ela está hipofosforilada na fase G0 e início de G1 e permanece fosforilada na fase S, G2 e durante a mitose. Essa fosforilação é mediada por complexo ciclina-CDK. Durante a fase G1 do ciclo celular, enquanto a proteína RB está hipofosforilada, ela está ligada a um fator de transcrição gênica, o E2F, e, dessa forma, causa a inativação da ação desse fator de transcrição no DNA. E, em consequência, esse fator não atua no núcleo para formar proteínas importantes para a progressão do ciclo. Quando a proteína RB é fosforilada no final da fase G1 pelos complexos ciclina-CDK, há liberação do E2F. O E2F liberado estimula a transcrição dos genes ativos e resultam na progressão da célula para a fase S do ciclo. A importância do controle realizado pelas proteínas RB é evidenciado em situações em que essa proteína está ausente ou imperfeita, o que acontece no retinoblastoma e em outras neoplasias, como osteosarcoma e melanoma. Obrigada!